aqui é o professor Antônio, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje iremos falar sobre óptica no mundo real. A lupa que aumenta detalhes minúsculos ao telescópio que revela planetas distantes, passando pela câmera do seu celular e até pelo próprio olho humano, tudo é óptica aplicada. Essa unidade vai conectar os conceitos estudados até agora às ferramentas e fenômenos que você vê todos os dias, preparando para compreender e criar soluções ópticas. Os objetivos de aprendizagem desta aula é que, ao final desta unidade, você seja capaz de aplicar as equações das lentes delgadas, onde você vai resolver problemas práticos em diferentes situações usando os princípios fundamentais da óptica geométrica, explicar os instrumentos ópticos, compreendendo o funcionamento das lupas, do olho humano e de instrumentos científicos mais complexos como os telescópios e os microscópios, relacionar teoria e prática, conectar os conceitos teóricos com a aplicação do mundo real que você encontra diariamente e revisar tudo sobre a óptica geométrica, integrar todo o conhecimento das unidades 1 e 2 de forma coesa e aplicada. Vamos começar com as equações das lentes delgadas. Vamos lembrar também que essas equações também são utilizadas nos espelhos esféricos. A equação das lentes delgadas ela é válida para as lentes convergentes e também para as lentes divergentes. A equação é escrita da seguinte maneira: 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. No caso, quando a imagem for real, neste caso vamos utilizar o sinal positivo aqui, nesse linha, e quando a imagem for virtual, utilizaremos sinal negativo para o linha. O objeto ele sempre fica positivo, e aí, no caso, o foco vamos ter positivo ou negativo a depender da lente. No caso, quando estamos falando de lentes convergentes, o foco vai ser positivo, e quando estivermos falando de lentes divergentes, o foco vai ser negativo. Aumento linear. O aumento linear ele é calculado a partir da divisão da distância da imagem pela distância do objeto, ou também pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Só que temos aqui um sinal negativo na frente, pois esse sinal ele é um indicativo se a imagem é direita ou se a imagem é invertida. Se o resultado desse aumento linear for negativo, a imagem é invertida. Se for positivo, a imagem é direita. Vamos a um exemplo prático utilizando as lentes convergentes. Temos um problema onde um objeto está a 20 cm de uma lente convergente de foco de 10 cm. Determinar a distância da imagem e o aumento linear. Vamos à solução. Primeiro vamos aplicar a equação das lentes, onde 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Então temos 1 sobre 10, já que o foco é 10 cm, é igual a 1 sobre 20, já que a distância do objeto é 20 centímetros, mais 1 sobre linha, que é a distância da imagem que estamos querendo encontrar. O segundo passo é resolver essa equação para linha. Então ficamos com a equação da seguinte maneira: 1 sobre a distância da imagem é igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 20. Vamos tirar o MMC e 20 e resolver na parte de cima da fração. E vamos ter que 1 sobre P é igual a 1 sobre 20. Logo temos que P' é igual a 20 centímetros. Então já encontramos a distância da imagem. A distância da imagem, como vimos, foi positiva. Logo, temos extrair uma informação daqui. Se a imagem tem um sinal positivo, logo essa imagem é uma imagem real. Mas vamos continuar com a proposta que foi pedido, que é o aumento linear. Então vamos agora encontrar o aumento linear. Terceiro passo, calcular o aumento linear. O aumento linear, chamado de A, é igual a menos P'. Linha encontramos que era 20 centímetros, dividido por P, que é a distância do objeto, que também é 20 centímetros. Então temos 20 sobre 20. 20 sobre 20 é 1, mas temos o sinal aqui negativo na frente, então isso continua. Logo, o aumento linear é menos 1. Quando a razão é igual a 1, significa que o objeto e a imagem têm o mesmo tamanho. Então, nós temos uma imagem do mesmo tamanho
tamanho do objeto. Essa imagem é invertida porque aparece um sinal negativo. Ela é real, que aqui temos que a linha deu 20 centímetros, valor positivo. Agora vamos falar sobre outro instrumento importante no nosso dia a dia, que é a lupa. A lupa é um instrumento que utilizamos para ampliar o mundo microscópico. Como funciona? A lupa é uma lente convergente, já falamos isso em outra aula. Aqui é uma imagem virtual, direita e maior do objeto que estamos observando. Mas para isso ele tem que estar dentro da distância focal, ele tem que estar entre o foco e o centro óptico. A lupa é um instrumento bastante simples e também comum, e está presente em laboratórios, oficinas e até mesmo em casa para leitura de textos pequenos. E a dica para que a lupa funcione corretamente é que o objeto deve estar posicionado entre o foco e a lente, mais próximo da lente e sua distância focal. Vamos a um exemplo prático utilizando a lupa. Problema: uma lupa com foco de 8 centímetros, ela vai observar um objeto que está a 5 centímetros, logo ele está entre o foco e o centro óptico. Qual é a distância e o tipo de imagem para o aumento linear? Já podemos responder essa pergunta, mas no ponto de vista de que qual é o tipo da imagem, nós vamos ver que a lupa ela nos dá uma imagem maior e também nos dá uma imagem virtual, como foi dito no slide anterior. Até podemos voltar antes de resolver a nossa questão. A imagem é virtual, direita e maior. Então aqui já sabemos a resposta, não a resposta numérica, do tipo aonde a imagem vai se formar, do tipo qual foi o aumento. É isso que vamos atrás. Mas já sabemos que a lupa vai dar uma imagem virtual maior, direita. Agora queremos saber o quão perto ou quão longe parece essa imagem, onde ela foi formada, e o quanto ela aumentou ou o quanto ela diminuiu, no caso, o quanto aumentou. Vamos à solução. A primeira coisa que devemos ter é os dados do problema. Nós temos que o foco é de 8 centímetros e que a distância do objeto é de 5 centímetros. Então aqui vamos também novamente utilizar a equação das lentes. Então, aplicando a equação, nós temos que 1 sobre 8, que é 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre a distância da imagem. E aí vamos ter, resolvendo, já pulando aqui direto, nós temos esses passos, já fizemos em várias outras. Então os passos matemáticos são os mesmos e vamos chegar que a distância da imagem é igual a menos 13,3 centímetros. Então essa imagem parece estar um pouco mais longe do que o objeto. No entanto, vamos ver que essa imagem vai ser aumentada. Vemos aqui também que temos um valor negativo. Esse valor negativo significa que a imagem é uma imagem virtual. Quando temos a distância da imagem sendo negativa, isso é um indicativo de que a imagem é uma imagem virtual. Já descobrimos a distância, agora falta descobrirmos qual é o aumento linear. E o aumento linear, vamos ver que ele é P' ou menos P' dividido por P. E aí vamos colocar esse valor de linha, que é menos 13,3, o menos da fórmula. Esse menos aqui é uma multiplicação. Essa multiplicação vai resultar em um valor positivo. Então vamos ter 13,3 dividido por 5, isso dá 2,6. Assim, o resultado que vamos ter é que essa imagem é virtual, esse valor aqui é negativo. A imagem é direita. Por que ela é direita? Nós podemos ver aqui que o aumento linear, o resultado deu positivo. Esse resultado, quando ele é positivo, isso indica que a imagem é direita. Ela é aumentada, ou ela é maior. E quantas vezes ela é maior? 2,66 vezes. Vamos falar também sobre o olho humano, como é que ele funciona. O olho humano, podemos dizer que ele é uma câmera biológica. Por que ele é uma câmera biológica? Porque tem algumas semelhanças com a câmera. A câmera, nós vamos ter um orifício que permite a passagem da luz. Vamos ter uma parte lá no final da câmera que vai receber essa luz que bateu nesse anteparo. Aqui no nosso caso do olho, o anteparo é a retina. Então, o que acontece? Nós vamos ter várias partes do olho. O olho tem a córnea, tem o mucoso, tem o cristalino, tem o corpo vítreo, mas as partes mais importantes do ponto de vista da óptica é o cristalino, que funciona como uma lente. Temos a pupila e a íris, que são responsáveis pelo controle da entrada de luz. Então, a pupila ela pode abrir e fechar, funcionando como um diafragma lá da câmera fotográfica, que abre e fecha e regula a quantidade de luz que vai entrar. Vamos ter a lente que ajusta a passagem de luz
Depois vamos ter a lente que ajusta o foco e no final vamos ter na câmera fotográfica um sensor que pode ser um filme ou pode ser outro tipo de sensor, se for uma câmera fotográfica elétrica, não utiliza mais os filmes fotográficos, mas de qualquer forma a ideia sempre é parecida e podemos fazer essa associação com o olho. Então, o olho temos a lente, temos o diafragma e temos a parte aonde a luz vai ser captada, que no nosso caso é a retina. Mas para estudar o olho do ponto de vista da óptica geométrica, vamos utilizar um olho reduzido. O que é esse olho reduzido? É um modelo simplificado do olho. É uma representação didática que é utilizada para facilitar o estudo, onde representamos o olho humano através do olho reduzido, onde todos os meios transparentes são representados por uma única lente delgada convergente. E ao invés de falar de tudo, agora vamos falar que o olho é uma lente convergente, onde temos a seguinte dimensão do modelo do olho reduzido. Nós vamos ter uma lente divergente que está a 5 milímetros da córnea e está a 15 milímetros da retina. Então vamos ter uma distância total entre a parte inicial, que é a córnea, e a parte final, que é onde seria o anteparo, onde a imagem é formada, que seria a retina. Então essa distância total é de 20 milímetros. Então a lente ela vai conjugar de um objeto real, vamos ter um objeto real aqui na frente do nosso olho, e ela vai conjugar aqui na retina uma imagem real. Essa imagem ela vai ser invertida, ou seja, de cabeça para baixo, e vai estar aqui no fundo do olho, na retina. E a entrada de luz ela vai ser controlada pela íris, e cujo orifício central tem diâmetro variável. Desta forma, podemos falar de alguns problemas que o olho humano pode apresentar e a forma de corrigi-lo. Um dos problemas é a miopia. E a miopia, nós podemos dizer que é quando o foco fica curto. Como assim? No olho normal, espera-se que o foco se forme exatamente na retina, mas no olho míope, o que acontece é que esse foco ele vai se formar antes da retina. Então podemos dizer que o foco ele fica curto. Ele devia ser um pouquinho maior e aí ele ficou curto. Isso acontece porque podemos dizer que o olho ficou alongado. Existe um certo alongamento do olho e aí existe vários motivos e não é aqui o objetivo da nossa aula, mas podemos dizer de forma bem simplificada que existe o alongamento do olho e esse alongamento faz com que o foco não se forme exatamente na retina. O foco se forma antes da retina. Então, se o foco se forma antes da retina, nós vamos ter uma imagem que se forma antes da retina e vamos ter problema para enxergar o que está distante. Em miopia não enxerga bem de longe, mas esse problema ele pode ser corrigido. Como? Ele pode ser corrigido com lentes divergentes. As lentes divergentes elas vão espalhar esses raios de luz antes de chegar no cristalino, que funciona como lente, e faz agora que o foco se forme exatamente sobre a retina. Então essa é a ideia de um óculos para correção da miopia. A lente divergente ela vai compensar o excesso de convergência do olho míope, permitindo que objetos distantes sejam focalizados corretamente na retina. Existem outros problemas também, um problema que eu vou colocar aqui que não está no slide, voltando na imagem anterior. Nessa imagem nós temos aqui os ligamentos. Esses ligamentos eles servem para fazer o ajuste no cristalino. O cristalino ele é uma lente, mas com foco ajustável. Nosso olho trabalha fazendo com que esse cristalino mude a distância focal de acordo com a necessidade daquilo que estamos observando. Então podemos deixar um foco maior ou menor. Isso, quem vai fazer isso são os músculos, esses ligamentos. Mas acontece que com a idade, esses ligamentos esses músculos vão ficando mais enfraquecidos. E aí neste caso temos um problema chamado de presbiopia. O que seria essa presbiopia? Seria esses músculos cansados. Então é comum a partir dos 40 anos que a pessoa possa vir a desenvolver a presbiopia, que é a perda da elasticidade do cristalino, e o que acontece é que com o envelhecimento o cristalino ele torna-se mais rígido e perde essa capacidade de mudar de forma, dificultando o foco na retina e objetos próximos. E aí o que acontece? Em vez de se formar a imagem diretamente na retina, o foco ele fica
fica atrás dela. E aí isso resulta em uma visão curva para perto. Parece com o que vamos ver mais à frente, com a hipermetropia, mas não é exatamente a hipermetropia. Nós temos aqui a presbiopia, que está ligada com a perda da elasticidade do cristalino. Falamos sobre a miopia, sobre a presbiopia, e agora vamos falar sobre a hipermetropia, que é quando o foco fica longo. O problema da hipermetropia, né, o foco ele está situado além da retina. Então vejam aqui a imagem, o certo era formar bem aqui, e ele está formando-se além da retina. Essa anomalia ela ocorre devido ao encurtamento do olho ou a curvatura insuficiente na córnea ou no cristalino. Quais são as características? A imagem forma-se depois da retina, você vai ter um problema no ponto próximo, ou seja, você não vai enxergar aquilo que está próximo de você, então você não enxerga bem de perto. Qual é a solução? A solução é feita com as lentes convergentes. As lentes convergentes vão ajudar a convergir os raios de luz antes que cheguem ao cristalino, então isso vai fazer com que o foco se forme exatamente na retina. Então vimos aqui pelo menos 3 problemas onde podemos resolver utilizando conceitos da óptica geométrica. Quais foram eles? A miopia, a presbiopia e a hipermetropia. Agora vamos falar sobre os microscópios. Microscópios ampliando o invisível. De fato, muita coisa que não conseguimos ver a olho nu e utilizando os microscópios vamos conseguir ver, por exemplo, as células. O microscópio ele vai utilizar 2 lentes convergentes trabalhando em conjunto para amplificar os objetos muito pequenos. Existe a lente objetiva porque ela fica próxima do objeto, e existe a lente ocular, que é onde você vai colocar o seu olho. Então existe uma lente aqui onde você coloca o seu olho, que é uma lente ocular, e existe aqui a lente objetiva. Normalmente nos microscópios você vai ter uma lente aqui de aumento de 10 vezes, e aqui um aumento que vai variar, já que tem aqui várias lentes. Aqui existe essa parte chamada de revólver, onde você consegue fazer a troca das lentes, onde você vai ter lente, por exemplo, que aumenta 4 vezes, lente que aumenta 10 vezes, lente que aumenta 40 vezes e lente que aumenta 100 vezes, por exemplo. E aqui normalmente é utilizado uma lente de aumento de 10 vezes. E o aumento total é a multiplicação desses aumentos. Por exemplo, se aqui eu tenho uma lente de 10 vezes e aqui eu tenho uma lente de 10 vezes, então é 10 vezes 10, eu vou estar aumentando o objeto em 100 vezes. Mas se eu troco aqui a objetiva, que eu posso trocar, como eu falei, eu posso trocar essas lentes, eu tenho 4, 10, 40 e 100. Aí, por exemplo, se eu coloco a lente de aumento de 100 vezes, a lente objetiva que aumenta 100 vezes, uma lente ocular que aumenta 10 vezes. 10 vezes 100, isso é 1000. Então, nós teríamos aqui o microscópio aumentando o objeto que eu estou observando em 1000 vezes. Essa é a ideia do microscópio. Então, no microscópio nós temos a lente objetiva, que é a primeira lente, ela fica próximo do objeto, na realidade ela fica quase tocando o objeto que vamos observar. Ela vai formar uma imagem real e ampliada do objeto. Aí vamos ter a lente ocular. Essa lente ocular, ela vai ficar próxima do seu olho, você vai colocar o seu olho lá. Ela funciona como uma lupa, ampliando ainda mais a imagem formada pela objetiva. Aí neste caso, o que vamos ter? O resultado final é uma imagem virtual, a imagem é de cabeça para baixo, ela é invertida e muito ampliada. Essa ampliação depende, como eu falei, das lentes que você está utilizando. Por exemplo, é comum nos microscópios termos 4, 10, 40 e 100 vezes. Vamos pegar uma lente aqui objetiva de 40, a ocular de 10. 10 vezes 40, vamos ter aí um aumento de 400 vezes. Essa imagem é uma imagem virtual, é uma imagem bastante ampliada e permite observar detalhes daquilo que eu quero observar, como por exemplo as células. Essa imagem ela é invertida? Sim e não. Aí eu vou explicar o porquê. A imagem, se utilizássemos apenas as lentes, esta lente e esta lente, sim, essa imagem seria invertida. Bem, aqui nós temos um prisma e ele funciona como um espelho a 45 graus. Pode ser um espelho mesmo ou pode ser um prisma, e vai funcionar como um sistema para voltar a imagem que estava de cabeça para baixo para que ela fique direita. Mas se eu utilizasse apenas as lentes, teríamos uma imagem de cabeça para baixo. Mas para corrigir esse problema de não termos a imagem de cabeça para baixo ou a imagem invertida, se usa aqui um espelho ou um prisma para que faça essa inversão. Então a imagem invertida ela é invertida. Se eu inverter o que está invertido, eu vou ter uma imagem direita. Então, no final das contas, se eu tenho esse sistema aqui dentro não dá para ver, mas temos esse sistema. Se eu tenho esse sistema, então a imagem vai ser virtual, direita e ampliada. Se não tem esse sistema, que existe alguns microscópios que não tem, aí sim a imagem vai ser virtual, invertida e
e ampliada. Também temos outro aparelho muito importante, outro equipamento muito importante, que é o telescópio. O telescópio, existe dois modelos de telescópio, sendo ele o telescópio refrator e o outro telescópio refletor. Refrator porque tem a refração da luz. A luz, ela vai passar por uma lente também parecido com o que vimos lá no microscópio, uma lente objetiva, uma lente chamada de ocular. Na realidade, a ocular não é apenas uma lente, são um conjunto de lentes. Podem ser lentes convergentes e divergentes. Aqui vamos ter na ocular um conjunto de lentes, mas a ideia é também aumentar aquilo que está muito distante, que não podemos ver a olho nu. A ideia é ampliar a imagem. Então, o telescópio refrator vai utilizar apenas lentes para coletar e focar a luz. A objetiva, que é a lente maior, ela coleta a luz, e a ocular vai ampliar a imagem formada. Então, eu coleto a luz com a objetiva, que é uma lente bem grande, e na ocular, que são um conjunto de lentes, esse conjunto de lentes faz com que a imagem seja ampliada. No telescópio refletor, nós vamos utilizar um espelho. Aqui, lente, lente, lente. No telescópio refletor, não é só lente, porque tem lentes também. Eu preciso de lente na ocular. Essa ocular é a mesma ocular que é utilizada aqui no telescópio refrator. No telescópio refletor e no telescópio refrator, a ocular é a mesma. E eu posso trocar essas lentes oculares. São lentes que eu posso trocar porque elas têm um aumento também. Então, eu posso utilizar uma lente maior, uma lente de aumento menor. A ideia é bem parecida com a que foi mostrada lá no telescópio. Então, ocular é onde você vai colocar o seu olho. Então, aqui você coloca o seu olho. Aqui também você coloca o seu olho para ver a imagem ampliada. Então, o que acontece aqui? Diferente do refrator, onde acontece a refração da luz, aqui nós vamos ter a reflexão da luz. Então, vamos trabalhar em grande parte com espelhos. Vamos trabalhar com dois espelhos na realidade. Nós vamos ter esse espelho côncavo. Então, o que vai acontecer? A luz entra nesse espelho, um espelho grande, côncavo. Esse espelho côncavo, ele tem um ponto focal que fica bem próximo desse outro espelho. Esse espelho aqui é um espelho plano e está a 45 graus. E por que colocamos esse espelho no caminho? Para ele refletir a imagem que veio do espelho primário, que é esse espelho côncavo. Então, no espelho primário, que é o espelho côncavo, ele vai fazer com que a luz seja convergida para um espelho plano. Esse espelho plano, ele vai refletir essa luz na ocular, e a ocular faz a ampliação da imagem. Então, é assim que funciona um telescópio refletor. Então, ele utiliza espelhos para coletar a luz, o espelho primário, um espelho esférico, é um espelho côncavo, e um sistema de espelho secundário. Esse espelho secundário, ele vai direcionar a luz para a ocular. E aí temos a fórmula do aumento. O aumento nesses casos aqui vai ser dado pela seguinte equação: aumento vai ser F maiúsculo por F minúsculo. Mas quem é F maiúsculo? É a distância focal da objetiva, e F minúsculo é a distância focal da ocular, no caso desse telescópio aqui, que é um telescópio refrator. Vamos para um exemplo prático utilizando um telescópio. Problema: um telescópio refrator, ele possui uma lente objetiva com foco de 60 centímetros e a ocular com um foco bem menor de 5 centímetros. Qual será o aumento angular desse telescópio? Então, se eu utilizar esse telescópio, quanto é que eu consigo aumentar a imagem que eu vou estar observando? Vamos aos dados. Primeiro, nós temos o foco da objetiva, que é 80 centímetros, e temos o foco da ocular, que é 5 centímetros. Utilizando a fórmula, o aumento vai ser F maiúsculo, que é a objetiva, dividido por F minúsculo, que é a ocular. Então, vamos ter 80 centímetros dividido por 5 centímetros. Isso vai dar 16. 16 o quê? 16 vezes é o aumento que esse telescópio consegue fornecer. Então, este telescópio ele vai ampliar a imagem de objetos distantes em 16 vezes, permitindo que possamos observar detalhes que seriam invisíveis ao olho nu. Câmeras fotográficas capturando a luz. Qual é o princípio de funcionamento das câmeras fotográficas? As câmeras fotográficas, eu até falei um pouco dela quando estava falando sobre o olho. As câmeras fotográficas utilizam um sistema de lentes convergentes para focar a luz proveniente dos objetos sobre um sensor digital ou um filme analógico. Quais são os componentes principais da câmera fotográfica? Existe um sistema de lentes, vamos chamar aqui de objetiva. Existe o diafragma, que controla a entrada de luz. Existe o obturador, que ele vai controlar o tempo de exposição. Existe o sensor ou filme, que vai registrar a imagem. A imagem vai bater no sensor ou no filme. Aquela luz que forma a imagem vai bater no sensor ou no filme. E aí
podemos ter a nossa fotografia. Desta forma, falamos sobre os instrumentos, vamos fazer uma revisão geral sobre o que vimos, como por exemplo a propagação da luz. Vimos que a luz ela se propaga de forma retilínea, em linha reta, em meios homogêneos, formando raios luminosos. Aí temos, a depender do meio aonde essa luz está incidindo, se esse meio for um meio opaco, vai gerar uma sombra. E se essa fonte de luz estiver perto, ou se essa fonte de luz for muito grande em relação ao objeto que está na frente dela, podemos ter a sombra e a penumbra. Então temos as sombras e as penumbras, que são a formação de região de sombra e penumbra quando a luz encontra os obstáculos. No cotidiano, nós temos a sombra de objetos, o funcionamento das câmeras escuras e outros exemplos práticos que envolvem a propagação da luz. Também temos os fenômenos astronômicos que demonstram a propagação retilínea da luz, como os eclipses. Revisão sobre a reflexão da luz. A luz, nós temos as leis da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E os raios incidentes e refletidos e anormal estão no mesmo plano. Vimos que temos espelhos planos. Esses espelhos planos formam imagens virtuais, direitas e do mesmo tamanho do objeto, mas com inversão lateral. E temos os espelhos esféricos. No espelho esférico, nós temos o espelho côncavo e o espelho convexo. Este aqui é o espelho plano. Temos um espelho convexo, temos um espelho côncavo e um espelho plano. Nos espelhos esféricos, nós temos um espelho côncavo. Esse espelho côncavo, ele converge a luz, e nós temos os espelhos convexos, eles divergem a luz. E aí isso faz com que tenhamos a formação de diferentes tipos de imagem dependendo da posição do objeto, quando estamos falando aqui dos espelhos côncavos e espelho convexo. Se falamos sobre a reflexão, também devemos falar sobre a refração da luz. A luz, ela tem esses dois fenômenos. Ela pode ser refletida, bate e volta, e pode ser refratada, ela bate, atravessa o meio. E aí nós temos a lei da refração da luz, que é a lei de Snell-Descartes. Diz o seguinte, que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Essa lei ela descreve como a luz muda de direção ao passar de um meio para o outro com índice de refração diferente. Quais são as consequências? Por que isso acontece? Acontece porque quando a luz passa de um meio para o outro, existe a mudança da velocidade da luz. E também vai existir uma mudança de comprimento da onda. E isso pode causar a dispersão da luz branca, e também temos a formação de miragens dentro desse conceito da refração da luz. A refração ela é responsável por fenômenos como a dispersão da luz no prisma, a formação do arco-íris e o funcionamento das lentes. Comparação das lentes convergentes versus as lentes divergentes. O que acontece com as lentes convergentes? As lentes convergentes, a distância focal é sempre positiva. Já nas lentes divergentes, a distância focal é sempre negativa. Nas lentes convergentes, quando temos raios de luz ou melhor dizendo, feixes de luz que são paralelos, o que vai acontecer nas lentes convergentes? Esses feixes de luz são paralelos, eles, ao atravessar a lente, eles vão convergir para o foco e podem formar imagens reais e virtuais, a depender do local onde foi colocado o objeto. E essas lentes são usadas em lupas, microscópios e telescópios, como eu já mostrei para vocês, e é utilizada para corrigir a hipermetropia. Nas lentes divergentes, a distância focal é negativa, ao contrário do que acontece aqui onde os raios estão divergindo, os raios agora estão divergindo, então divergem os raios paralelos. Forma apenas imagens virtuais, diferente das lentes convergentes, onde as imagens são reais e virtuais. As lentes divergentes só formam imagens virtuais. São usadas em visores e alguns telescópios. Como assim alguns telescópios? Nós vimos que lá na ocular eu posso colocar nos telescópios lentes combinadas. Então eu posso ter sim lá lentes, não só lentes convergentes, mas também lentes divergentes, para melhorar o sistema, ou melhor, o conjunto de lentes que eu chamo de ocular. E a lente divergente, como vimos também, ela é utilizada para a correção da miopia. Vamos a um exemplo integrando espelho e lente. O problema é o seguinte, eu tenho um objeto que ele está a 30 centímetros de um espelho côncavo com foco de 15 centímetros. A imagem formada ela vai ser colocada diante de uma lente convergente com o foco de 20 centímetros e isso a 10 centímetros da imagem. Aqui o que queremos é a posição final da imagem. Então vamos à solução. A primeira coisa que eu devo entender é verificar a distância
essa imagem no espelho côncavo. Então a distância da imagem no espelho côncavo, vamos calcular colocando 1 sobre 15, que é o foco, dividido por 1 sobre 30, que é onde o objeto está, e vamos ver a distância da imagem no espelho. E aí vamos ver que neste caso, vamos encontrar que a distância da imagem é 30 centímetros. E aqui já é interessante percebermos que se a imagem é 30 centímetros e positiva, então essa imagem é uma imagem real. Mas se observarmos também a equação do aumento linear, que diz que o aumento linear é linha ou menos P' sobre P, então se P' é 30, P também é 30, então eu tenho 30 dividido por 30, isso dá 1. Só que um menos a fórmula, então vamos ver que o aumento linear é menos 1. Então a imagem é real e invertida. Só que agora essa não é o resultado final, já que essa imagem ela foi colocada diante de uma lente. Logo, vamos ter que encontrar a imagem que se formou ao passar por essa lente. Então, o que acontece? Nós vamos ver que essa lente ela tem um foco de 20 centímetros e essa imagem, que no caso agora vamos dizer que é o objeto, esse objeto ele foi colocado a 10 centímetros da lente. Então, vamos fazer o cálculo. 1 sobre 20, que é o foco, sobre 1 sobre 10, que é a distância aonde foi colocado esse objeto. E aí vamos descobrir a distância, a posição final, a gente vai ver que é menos 20 centímetros, fazendo esse cálculo aqui. E aí, o que podemos dizer? Nós encontramos a distância da imagem, é menos 20 centímetros. Mas, agora o que eu devo fazer para saber qual é o aumento? Caso determinar a posição final, nós determinamos, aqui já chegamos que é menos 20, mas eu queria saber mais coisas. Eu queria saber se houve um aumento linear, como é essa imagem e se ela é virtual ou se ela é real. Aqui chegamos que essa imagem é uma imagem virtual, a parte final, porque é negativa, menos 20 centímetros. Então, chegamos que ela é uma imagem virtual. Aí a pergunta que a gente faz, ela é direita ou ela é invertida? Se eu jogar isso na fórmula do aumento linear, eu vou ter, vejam que o objeto está a 10 centímetros e a imagem a menos 20 centímetros, então eu vou ter menos 20, ou seja, 20 sobre 10. Então, isto, 20 sobre 10 dá 2, e 2 positivo. Então, o aumento linear é positivo. Se o aumento linear deu positivo, isso significa que a imagem é direita. E esse 2 significa que a imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Se considerarmos o objeto como um todo aqui, na realidade, a imagem é um pouquinho menor. Mas aqui a gente está falando que essa imagem é maior em relação ao cálculo aqui da lente convergente. Se eu pegar a imagem relativa ao objeto, aí neste caso não foi maior, foi até menor. E aí, para terminar esta aula, ficamos com os exercícios de fixação, onde vocês vão responder para vocês mesmos essas perguntas. Calcular a posição e o aumento de uma imagem formada por uma lente divergente com foco de menos 15 centímetros com o objeto a 10 centímetros. Aumento do telescópio. O telescópio tem objetivo foco de 100 centímetros e ocular de 4 centímetros. Verificar qual é o aumento angular. O funcionamento da lupa. Desenhar e escrever o funcionamento de uma lupa, identificando onde se forma a imagem. Correção da miopia. Explique como a correção da miopia é feita e por que se usa a lente divergente. E aí, um problema integrado, onde você vai resolver um problema integrando espelhos e lentes, como no exemplo apresentado. Aí você mesmo cria a ideia também de você começar a criar questões. Então, pratique esses exercícios para você consolidar seu aprendizado em óptica geométrica e as suas aplicações práticas. Encerramos a nossa aula por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.